Glória a Deus. Boa noite, CV. Boa noite, CV. Glória a Deus. Quem está feliz aí diz amém. Quem está feliz aí dá um brado de vitória. Glória a Deus. Todos guerreiros, né? De fogo? Eita! Glória a Deus. Mais uma vez, quem está feliz aí dá um brado de vitória. Amém. Estamos melhorando, né? Nessa hora você tem toda a autoridade para jogar tua cadeira para o alto, amém? Não vai fazer bagunça. Irmãos, é muita alegria estar aqui. Sempre que eu estou, sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, seja fazendo a oferta, seja fazendo a mensagem, irmãos, mas é muito gratificante. E essa noite não tem sido diferente. Você olhar essa igreja daqui de cima, nós só temos a certeza de que a nossa igreja está cada dia mais bonita, né? E vai ficar mais bonita ainda. Hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui com 100 pessoas, irmãos. E olha para essa igreja agora à noite. Se você não vem no Tadel, nós temos tido Tadéis aqui com 185 pessoas. Certamente teremos 200 e lá vai fumaça nessa próxima terça. Vamos colocar um número aqui, né? 220. Eu creio. Mas, irmãos, tem sido cada dia melhor, tem sido cada dia mais, um culto mais, vou usar esse termo, um culto mais louco que o outro. Irmãos, cada louvor, cada mensagem que sai daqui, que vem direto do trono de Deus para o seu coração, irmãos. Nós precisamos entender isso nesses dias e pegar isso para nós e colocar dentro da gente de alguma forma. E fazer com que essa semente, irmãos, ela venha brotar dentro de você. E quando ela brota, ela vai se tornar em frutos futuramente. Irmãos, realmente são palavras diretamente do trono de Deus, nós temos certezas disso. Nós temos sentido isso, irmãos, mas a questão é, aonde eu tenho implantado aquilo que eu tenho ouvido aqui? Essa é a questão, irmãos, desse dia de hoje, onde eu tenho implantado aquilo que eu tenho ouvido todo domingo e toda terça aqui, irmão, e tem sido espetacular. Amém? Então que você possa ficar com isso nesse tempo. Queria que nesse momento você me desse toda a sua atenção, se você puder deixar para ir no banheiro depois, para você deixar para tomar água depois, eu sei que está calor. Glória a Deus por esses ar-condicionados aqui, né? Tem nos refrescado, mas deixa para tomar água no final. Domingo que vem você traz a sua garrafinha, já enche e deixa do ladinho aí, amém? Porque o que teremos aqui será muito mais importante. Amém? Então, dê sua atenção para mim aqui, se tem alguém no hall aí, venha para dentro, vamos juntos aqui ouvir a palavra de Deus. E Deus tem algo grande para você nesse dia. Amém, gente? Amém. Deus tem coisas muito grandes para você nesse tempo, não é só... Quando a gente fala... Pode até parecer, irmãos, alguma prepotência da nossa parte, mas não é. Sabe o que é? Quando nós falamos que grandes coisas Deus vai fazer aqui nesse lugar, é convicção daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não existe nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, mas existe uma convicção das nossas vidas, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então quando a gente fala aqui que nós iremos realmente ganhar 10% da cidade, 20 mil pessoas, uau, vamos mudar de templo, teremos 7 cultos no domingo, culto da madrugada. Irmãos, isso não é arrogância, isso é convicção do que está para acontecer nas nossas vidas. E eu preciso entender isso, porque se eu não entender, eu não consigo desfrutar daquilo que eu não entendo. Você, irmão, nunca vai conseguir desfrutar de algo que você não entende. Você pode desfrutar porque alguém que está do seu lado entendeu, ele está desfrutando, ele é seu amigo, ele vai fazer você desfrutar. Eu demorei para entender isso alguns dias, eu falei assim, cara, eu estou com o pastor Fábio, está legal, ele está crescendo, o Brasil inteiro está conhecendo ele, mas irmãos, eu estava desfrutando de algo que ele estava conquistando, mas era dele, não era meu, era dele. Se era dele, era nosso, entende? Mas era dele, conquistas dele. E nós precisamos entender isso nesses dias, você precisa entender o que sai daqui, irmãos, e colocar em prática, porque aí sim, você vai desfrutar de coisas grandiosas na sua vida. E a palavra de hoje é uma palavra de ânimo para mim e para você, porque realmente Deus, Ele quer que nós venhamos nos animar ainda mais para aquilo que está para vir, aquilo que já está acontecendo, mas aquilo que ainda vai vir sobre as nossas vidas, que é muito grande. Pastor Lucas profetizou aqui no domingo passado, e eu peguei aquela profecia que nós só estamos vendo a ponta do iceberg.
O que estamos para descobrir ainda, irmãos, como igreja é muito maior. Então é uma mensagem para que você, se você não está mais, que você volte a sonhar nesse tempo. Essa é uma mensagem, irmãos, para que se você deixou de sonhar, se você tem um ministério, irmãos, e você enterrou o seu ministério, isso termina hoje. Não sei o que você fazia no reino de Deus, irmãos, mas certamente todos aqui, sem exceção de nenhum, até as crianças, foram chamados para alguma coisa no reino de Deus. Irmãos, e por que às vezes não estamos fazendo? Porque às vezes deixamos de sonhar? Porque às vezes não estou cumprindo o meu chamado? Isso é muito sério. Lembra da parábola dos talentos? Para um foi dado 1 talento, para o outro 5, para o outro 10. Quem pegou 10 fez mais talentos, quem pegou 5 fez mais talentos, quem pegou 1 talento enterrou. E ele foi cobrado daquele talento que ele enterrou. Irmãos, isso é muito sério. Então essa é uma mensagem para que você volte a sonhar nesse tempo. Essa é uma mensagem para que, se você enterrou os seus sonhos, isso termina hoje. Amém? Está dando um equinho aqui em cima. Oi? Glória a Deus, irmãos. Vocês ainda estão felizes? Vamos dar um sorriso para eu ver aí. Sorriso, vai, igual o Roberto fez ali, ó, gargalha. Irmãos, é uma noite de alegria. Aí, ó. É uma noite de alegria, amém? Isso aqui que está acontecendo é o encontro de tudo que nós fazemos quarta-feira e sábado. É ou não é verdade? Esse é um culto de celebração. Tudo que está acontecendo com essa igreja acontece quarta e sábado. Terça também é o nosso treinamento. Quarta-feira tem célula, aí tem cafés e jantares, junta panelas a semana inteira. É uma loucura, meu irmão. As células se juntando, fazendo junta panela. Meu Deus, meu Deus. Isso é a igreja que vai conquistar as pessoas dessa cidade. Essa alegria, irmãos, essa unidade tamanha que, se um está sofrendo, o outro consegue sofrer junto com as dores. Amém? Então é isso que está sobre mim e sobre você nesses dias. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é esforça-te e tem bom ânimo. Na sua versão, hoje tem várias versões, né? Inúmeras versões, pode estar escrito assim: seja forte e corajoso. Mas a que eu peguei é uma mais antiguinha, porque eu gostei dessa expressão: esforça-te e tem bom ânimo. Pode repetir isso comigo? Esforça-te e tenha bom ânimo. Duas coisas muito legais, irmãos, para quem quer conquistar coisas grandes nesse dia. Porque se você, meu irmão, eu posso aqui acabar com alguma coisa que você estava pensando, mas se você sonha em ser grande um dia, conquistar coisas grandes um dia, sem ter um bom ânimo e sem se esforçar, irmãos, esqueça, não vai rolar. Se você sonha em ser grande, irmãos, em Deus um dia, ou um grande empresário, ou um grande cientista, não sei qual que é o seu sonho, mas se você sonha e você não tem bom ânimo e não tem esforço, irmãos, não vai acontecer. Isso não é nem profecia, isso é lógica. Precisamos entendermos que para tudo há um esforço, e por que no reino de Deus seria diferente? Penso eu, irmãos, não é porque eu sou pastor, mas eu penso que no reino de Deus tinha que ser muito melhor, porque isso é o que importa. Às vezes eu me esforço, eu tenho bom ânimo para aquilo que está lá fora, para eu enriquecer, que está certo, para eu ter uma ótima casa, legal. Se tiver piscina, me chama. Precisamos sim, irmãos, mas isso não pode ser o foco principal, porque é do ser humano, é a tendência do ser humano deixar isso como o reino de Deus como secundário e essas coisas como principais. Esquecemos o que está escrito em Mateus, que diz o quê? Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas que ele está mostrando no texto nos serão acrescentadas, entendem? Existem mandamentos que mostram que o reino de Deus sempre foi, sempre será, e é mais importante. Mas o meu foco não deixa eu ver isso. O Deus deste século me cegou. Tudo que o inimigo quer, irmãos, ele será desmascarado aqui nesse dia. Ele quer que você se desanime. Ele quer que você esqueça os seus sonhos, principalmente se você está envolvido com a igreja, se você já foi. Sabia disso?
E como que ele age, irmãos? Ele age dentro da sua mente, ele entra na sua mente, na brecha que você um dia, porventura, abriu, irmãos, e ele vai em cima daquilo, ele mostra que está todo mundo contra você, tudo é contra você, você não vai dar conta, você não vai dar, ninguém gosta de você nessa igreja, ninguém te cumprimentou, o pastor passou por você e quase pisou no teu pé, e não te viu. É o inimigo, irmãos, querendo acabar com você, querendo tirar o seu vigor, querendo tirar o seu ânimo. Sabe o que é triste? Muitas vezes dentro da igreja nós enxergamos que ele tem conseguido fazer isso, como se não bastasse dele tirar, ele suga todo o seu vigor. Sabe o que ele faz? Ele coloca intriga, e aí começa as fofocas, começa a falação, irmãos, e aí está feito o negócio, e ele só está curtindo, a gente se acabando, e ele está curtindo. Mas não, irmãos, nessa noite Deus diz para você: esforça-te e tenha bom ânimo, que você vai conseguir coisas grandes nesse tempo. Deus te chamou para coisas grandes, irmãos, e certamente você está aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, porque grandes coisas você fará nessa cidade, mas precisa ter bom ânimo, precisa se esforçar, irmão. O nosso dia hoje aqui começou às 7 da manhã, né, Edson? Da 15 para 7, 20 para 7, o Edson já está aqui, irmão, todo penteado, perfumado e tal, e já está aqui, já liga o ar, já vem orar. Luiz também está aqui, né, Luiz? Já está fazendo cafezinho. É uma loucura, irmãos. Se fosse para viver normal, a gente não queria nem viver, a gente vive na loucura mesmo. Uau, 7 horas da manhã, sim, 7 horas tem uma oração aqui, até às 8. Sexta-feira, 10h30 da noite, o último dia da semana, lá estou quebrado, tem uma oração aqui, das 10h30 à meia-noite. Esforço, irmãos. Esse esforço, eu tenho conversado com o pastor Lucas, esse esforço da oração tem feito coisas grandiosas na nossa igreja. Essa cobertura pela liderança, pela igreja, sobre curas da oração, irmãos, tem feito revoluções na nossa igreja. Pode ver, olha para trás um pouquinho aí, olha aí, pode olhar. Olha só que igreja linda, irmãos. Isso é fruto de oração. Isso é fruto de oração, isso é fruto de jejum, isso é fruto de profecias. Esforça-te e tem bom ânimo, porque não é fácil. E quem disse que seria fácil? Irmão, se alguém um dia te apresentou Jesus e falou assim: olha, vai ser facinho o caminho, porque Ele vai fazer as coisas por você, Ele vai lutar as suas lutas e tal, e aí você fica tranquilo, irmãos, essa pessoa te mentiu, porque não foi fácil para ninguém, e Ele nunca prometeu que seria fácil, mas que a sua vida iria melhorar, e melhorou, sim. Mas ninguém prometeu que seria fácil, meu irmão. A Bíblia diz em um texto que Deus se agradou de moer Jesus na cruz. Ele se agradou de moer, a Bíblia usa esse termo. O filho dele. Então não foi fácil nem para Jesus, meu irmão. Grandes coisas estamos para viver. Grandes coisas os seus olhos vão presenciar aqui nessa igreja. Quando eu falo grandes coisas, irmãos, é milagre, sinais, maravilhas. Eu creio nisso. Nós temos orado por isso, nós vamos ver isso acontecer. Nós queremos viver no sobrenatural, já temos nos encaminhado para isso. Irmão, já foi o tempo de você vir no domingo, ouvir uma mensagem e tal, e amanhã tudo volta ao normal, depois você vem no domingo, se enche de novo, e segunda-feira já está vazio. Irmãos, tenha bom ânimo, não desanime, nunca. Pessoas vão falar de você, não desanime. Você vai ser traído, não desanime. São duas coisas importantes. Beleza, não desanimei, ok. Agora tem que ter o esforço. Duas coisas simples, porém difíceis de fazer. Porque para você viver o que é falado aqui, o que você lê na Bíblia na sua casa, o que Deus fala com você nas suas orações, irmãos, tem que ter esforço. Porque você tem que abdicar de um monte de coisa. Talvez você fazia algumas coisas erradas fiscalmente falando, você tem que deixar de fazer. Talvez você fazia alguma coisa errada em relação à internet, isso tem que deixar de ser feito. E aí que entra o esforço, porque tem que ser esforçado. Entende, irmãos? Quem aqui tem grandes projetos para a sua vida? Eu creio que todo mundo. Quem aqui tem problemas? Aumentou?
Credo, gente. Quem aqui crê no Deus que tudo pode? Yes, agora melhorou. Irmão, todo mundo tem problema. Todo mundo tem situações difíceis no dia a dia. A diferença é como que você age em relação ao problema. A diferença é para quem que você corre quando você tem esse problema. Então vamos lá, esforçar quer dizer empenhar-se, lutar, aumentar. Ânimo quer dizer animação, coragem, entusiasmo e estímulo. São os significados dessas duas palavras, irmãos. E então a gente vai entender algumas coisas quando ele chega num rapaz chamado Josué. E eu quero que, na hora que a gente lê esse texto de Josué, eu quero que você entre na Bíblia junto comigo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a tendência é a gente olhar ali, uau, foi legal, né? Foi uma conversa ali, uma fala, mas passou. Não foi algo simples, irmãos, não foi sentado tomando um café. Deve ter sido algo sobrenatural, a voz de Deus chegando para Josué, entenda isso. A fala deles aqui na Bíblia, só que o que você precisa entender é o coração de Josué nesse dia aqui. Irmãos, ele viu Moisés fazer um monte de coisa. Ele acompanhou todo o processo, ele acompanhou as 10 pragas, ele acompanhou a água brotando da rocha, ele acompanhou o mar se abrindo, misericórdia. Moisés é o cara. Talvez Josué, irmão, estava com o mesmo sentimento que eu tinha em relação ao meu pastor. Ele vai ser o cara, eu vou carregar as malas dele. Esse era o meu pensamento. Olha o que deu. Vocês riem, né? Mano, eu sempre pensei isso, um dia eu quero deixar o meu trabalho, eu quero viver da obra do Senhor, mas eu quero só carregar as malas do meu pastor, porque eu sempre assisti mensagens sobre honra, irmãos, isso me pega. Eu quero carregar a mala dele, eu quero fazer as coisas pelo meu pastor, cara, eu vou com ele, e aí eu quero comprar um carrão, que eu quero carregar ele, irmãos, sempre foi o meu sonho, e eu creio que a gente vai realizar isso junto ainda. Mas, irmãos, eu creio que era o mesmo sentimento que havia na vida de José. Ele viu todas essas coisas com Moisés acontecendo, Deus prometendo a terra prometida de volta, Deus prometendo um monte de coisas, cara, vocês vão avançar, vocês vão conquistar, e Josué, vamos sim, porque o Moisés estava na frente, né? A pedrada de tijolada ia vindo sempre no Moisés. Aí sabe o que acontece? Moisés se enfurece lá, bate com força na rocha, ele perde a bênção, não foi isso? Então Deus fala para Moisés, estou resumindo a história para vocês. Deus fala assim para Moisés, cara, você vai ver a terra prometida, você não vai entrar. Imagina só, irmãos, depois de tantos anos, de tantos milagres que ele viu, por uma coisa errada, ele bateu com força na rocha. Era para ter batido uma vez na rocha para botar água, e ele com raiva do povo, ele bateu 2 vezes. E essa atitude tirou Moisés da terra prometida. E aí Deus fala assim, você vai subir, e você só vai enxergar, e você vai morrer. E Josué, irmãos, por ele ter acreditado, porque Josué é um dos 12 que foi espiar a terra de Canaã. Quando eles voltam, 10 pessoas só veem problemas. Cara, tem gigante, é muito longe, a cidade é fortificada, não vai dar. Sabe o que eles falam? Fica quieto aí, vai dar sim. Vai dar, nós acreditamos no Deus que nós servimos, vai dar certo sim, Moisés, vamos para cima. Porque onde 10 pessoas viram problemas, 2 viram oportunidades. E aí que o negócio acontece, irmãos, porque Deus já estava arrumando um substituto para Moisés. Quando Moisés pisou na bola, ele coloca Josué. Então entre nessa história comigo, imagine e entenda o coração de Josué, irmãos. Não foi uma situação tão fácil, não. Não foi uma situação fácil, olha só. Verso 1. Essa camisa está me incomodando, hein? Vocês gostam, né? Verso 1, irmãos, vamos acompanhar comigo aqui. Olha só esse texto com o coração de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, morreu. Não temos mais Moisés, mas alguém tem que conquistar. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Vai anotando essas palavras aí, irmãos. Grifa aí. Assim serei contigo. Olha uma promessa de Deus aqui. Não te deixarei, nem te desampararei.
Verso 6, na minha Bíblia diz assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Na sua deve estar: seja forte e corajoso. Ok? Então vamos lá. Esforça-te e tem bom ânimo uma vez, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Irmãos, entenda aqui comigo. Nesse momento ele já devia estar todo tremendo. Ou não, depende do coração dele. Mas, irmãos, era uma notícia bombástica. Cara, vai ser você. Milhões de pessoas, irmãos, vai ser você. Josué foi chamado para algo muito grande. E nas circunstâncias que foram acontecendo até esse dia, ele não murmurou, ele não pestanejou em nada, ele sempre esteve ali, apoiando Moisés. Verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Mais uma vez, a segunda vez que Deus fala isso para ele. Cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Quero que você preste atenção no verso 8 agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, não te mandei eu, mais uma vez, irmãos, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Entenda só, Deus fala para ele 3 vezes, cara, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para ele? Se prepara, porque o negócio é tremendo. Se prepara, Josué, porque não é fácil não. Isso era o que Deus estava dizendo aqui com essas palavras. Deus já sabia o que estava por vir, irmãos, as guerras, as batalhas, as lanças, irmãos, nesse meio teve traição, teve fofoca. Josué não vai dar conta, Josué é muito fraquinho, irmãos, vai dar conta sim, porque ele crê no Deus que ele serve. Deus te diz hoje, onde estão os seus sonhos? Esforce-te e tem bom ânimo. Ah, não vou dar conta. Irmãos, pare de usurpar a sua própria vida. Você dá conta sim, porque você foi chamado para isso. Eu não vou falar de novo aqui que eu era um cara muito tímido, né? Mas me esforcei e tive bom ânimo. Porque tem horas, irmãos, que dá vontade de desistir. Teve horas que já deu vontade de desistir. E quando eu tinha uma mensagem para fazer, eu pregava, o pastor Fábio já estava me esperando lá em cima. Misericórdia. Mas eu queria, sabe por quê? Porque eu sabia que aquilo era para o meu crescimento. E vai, irmãos, e Deus ainda está nos moldando. Seja forte, irmãos, seja corajoso. Força e coragem são características dos guerreiros que vão conquistar essa cidade. Força e coragem são as características que Deus quer que você tenha. Ele não pode ter por você, você tem que ter. E aí Ele vai agir. Mas Ele te manda, esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe quem que Ele usa às vezes para falar isso para você? O teu discipulador. Só que, não rola. Rola assim, meu irmão. Talvez Ele use o seu pastor, talvez Ele use o seu líder de célula. Mas, irmão, esforça-te e tem bom ânimo. Ele te diz essa noite, irmão, volte a sonhar, volte a viver os seus sonhos, volte a exercer o seu ministério. Esforça-te e tenha bom ânimo. Essa igreja precisa de você para conquistar essa cidade. Essa igreja precisa de você para conquistar essa nação. Ou seja, a gente vai parar por Dourados. Já estamos em Curitiba, já estamos em Amambai, vamos embora. Bora. Eu fiz um ato ali profético, eu falei para o Cristiano, cadê o Cristiano? Vocês viram que tem um mapa lá no fundo agora, o mapa mundi? Pede-me e te darei as nações por herança. Eu passei e falei assim, Cristiano, eu vou em todos esses lugares aqui, ó. Sabe o que ele falou? Eu vou junto, vamos embora. Vamos embora, irmãos, tem que viver realmente no sobrenatural. Mas precisa ter bom ânimo, porque amanhã, irmãos, esse gás às vezes pode querer acabar. Você tem que ter bom ânimo. Você tem que acreditar em você mesmo. Acredita no que Deus te deu. A pior coisa que tem, irmãos, é um cristão que não acredita naquilo que Deus deu para ele. Na primeira circunstância eu vou sair da igreja. Na primeira circunstância eu vou mudar minha rota. Não, irmão, esforça-te e tenha bom ânimo. Você está hoje pisando no chão de uma igreja, irmãos, que há 5 anos atrás tinha culto com 30 pessoas. Eu participei daquilo tudo, eu vi.
Irmãos, uma igreja que tinha uma dívida mensal, né, despesas fixas de 6, 7 mil reais, no domingo entrava 39 reais, juntando dízimo e ofertas. É mole? Esforça-te e tem bom ânimo. Nós acreditamos, irmãos, no Deus que a gente serve. Eu acreditava na minha liderança, porque só o grito do pastor Fábio já fazia meus problemas irem embora. Vamos para cima! Eu também vou, pastor. Irmãos, tudo quebrando, tudo arrebentando, e a gente estava acreditando. Sabe por quê? Ser forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Nós estávamos nos esforçando e estávamos tendo bom ânimo, e Deus começou a agir. É isso que eu quero que você entenda nesse texto aqui. Ele fala 3 vezes, irmãos, 3 vezes para Josué: cara, esforça-te e tenha bom ânimo. A tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil, mas olha só, e aí nesse meio tempo aqui, ele também entrega para Josué a receita do bolo, pastor. Ele entrega o caminho das pedras que todo mundo precisa entender, que é o verso 8. Porque ele pede para que ele tenha esforço e bom ânimo, certo? Isso você precisa ter. Você precisa criar dentro do seu coração, da sua mente, aquela crença: cara, eu vou, vai dar certo. Quando você entende isso, irmãos, e você encara o desafio, porque virão desafios para você, maiores coisas Deus vai depositar na sua mão, quando você entender isso aqui. E aí, Ele só quer que a gente entenda que é Ele quem faz, através de você, com esforço e bom ânimo. Não é você quem faz. Nós vamos ver várias, meu Deus, 15 para as 9. Nós vamos ver várias histórias aqui de pessoas, irmãos, que encararam o desafio e não foram eles que fizeram, mas vamos lá. O verso 8 diz assim, preste atenção no verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto a Bíblia lhe diz. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Esse prosperar aqui não é só grana não é só dinheiro não. Prosperar diante dos inimigos, prosperar diante do que ele foi fazer, isso também é prosperidade. Entendem aqui? Ele tem que ser forte e corajoso, mas é Deus quem faz. Cara, se você meditar, se você entender o que está acontecendo aqui, sou eu quem vou fazer. E é isso, irmãos, que Ele quer para você nesses dias. Entenda que o esforço e o bom ânimo partem de você, mas aí Deus age através de você, e Ele vai agir, irmão. Sabe aquela situação difícil que você tem aí para resolver? Ele vai agir. Amém? Amém. Por favor, irmãos, peguem as palavras. Ele vai agir naquela situação mais difícil que há na sua vida. Irmãos, essa é uma noite de reavivar sonhos aqui. E Ele vai fazer quando você entender que você precisa ter esse bom ânimo. Deus sempre teve grandes propósitos para pessoas na terra, mas nunca disse que seria fácil. Irmãos, Ele nunca falou que seria fácil. Vamos colocar alguns nomes aqui. Sabem a história de Daniel? Sabe o Danielzinho lá que entrou na cova dos gatinhos? Entrou na cova de quem? Entrou, jogaram ele, né? Mas não deixou de entrar. Que fique claro que foi por vontade dos outros. Agora eu quero que você entenda, irmãos, leia esse texto na sua casa pensando que você é o Daniel. Você consegue enxergar algumas coisas. Entenda, irmãos. Olha só a importância disso aqui. Ele caiu na cova. Sabe por que ele foi jogado na cova? Porque o rei fez um decreto, porque existiam fofocas de outras pessoas que tinham inveja e ciúme de Daniel. Aí os caras falam assim: rapaz, já sei como que a gente vai fritar esse menino. Vamos falar para o rei, falar para ninguém orar durante 30 dias aqui no reino. Sabe o que Daniel fez? Ele falou assim: cara, eu vou orar. Ele orou, irmãos, ele foi pego e foi jogado na cova dos leões. Agora entenda, você acha que os leões estavam dormindo lá, adormecidos? Não. Deve ter chegado perto da orelha dele, aquele bafo, né? Deve ter dado uma rugida. Imagine só. Ele deve ter dado uma lambida no Daniel. Deve ter acontecido, irmãos, e imagina o coração desse homem. Não sabemos se ali na hora ele foi uma pessoa que perdeu a coragem, mas, irmãos, ser forte e corajoso. Aí Deus age, irmãos, quando você tem força e coragem. Uau, que história linda de Daniel. O anjo vem e fecha a boca dos leões, irmãos.
Olhe só, compare essa situação com a sua situação de hoje que te fez desistir. Talvez alguém não cumprimentou você, já é motivo para desistir, cara. Não é. Os leões talvez seria, mas ele não desistiu. Irmãos, força e coragem. Força e coragem. Foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha? Sabem a história da fornalha? Qual que era? Por que eles entraram na fornalha, irmãos? Também foram jogados, né? Que fique bem claro. Eles tinham que se curvar diante de uma estátua do rei. Um monumento. Sabe o que acontece, irmãos? Esses 3 homens se negam a se curvar diante dessa estátua. E aí? E aí olha a fala desses caras, isso é força e coragem. Fique sabendo você, rei, que se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar, mas que seja feita a vontade dEle. Uma situação, irmãos, onde o rei pega para aquecer a fornalha 7 vezes mais, e joga os caras lá dentro. Imagine o coração desses homens na hora que eles entraram. E aí o rei fala assim, uau, cara, não eram 3 pessoas que nós colocamos lá? Sim, por que tem 4? Eu não sei como que Deus fez, irmãos, para livrar eles do fogo, mas Ele livrou. Olhe só, o Deus que você serve, o que Ele é capaz de fazer, irmão, nas situações do dia a dia, na sua vida, quando nós em igreja entendermos a potência que nós somos contra o inferno. O Deus que fecha a boca de leões, que esfria a fornalha, meu irmão, é o Deus que vai agir em prol da sua vida nesse dia. E Ele só te pede 2 coisas, ser forte e corajoso. Ser forte, meu irmão, para negar os prazeres do mundo. Tem que ser forte. É esse tipo de força nos dias de hoje que a gente precisa. Ser forte, meu irmão, para não murmurar contra a tua liderança. Ser forte, meu irmão, para não fofocar contra a vida do teu irmão. Eita, tem que ter uma força para fazer isso, né? Tem que ser forte, meu irmão, porque são coisas que sai você nem vê. E tenha bom ânimo, meu querido, tenha bom ânimo, e pede para você ser um cara animado. Está ruim, irmãos, a gente já veio pregar aqui com dor de cabeça, com problemas em casa, problemas na família. Não é mentira, e não é sarcasmo, porque nós temos bom ânimo, nós sabemos que Deus está agindo quando a gente está trabalhando aqui. Isso é bom ânimo. Está ruim, meu irmão, dobra o joelho, tenha bom ânimo. O Senhor que vai lutar as suas batalhas. Só que, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. A igreja vai entender isso aqui, a igreja vai desfrutar de coisas grandes nesses dias. Não digo só ICV, eu digo a igreja do Senhor Jesus, mas você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E você faz parte da ICV. Bora. Bora que a obra é grande. Você acha que foi fácil, irmãos, para José do Egito passar por tudo que ele passou? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem a tendência de pegar a caixinha da promessa, né? E José se tornou governador de todo o Egito. E os anos que ele passou sendo vendido como escravo, atravessando o deserto, sem água, porque escravo não tomava água. Chicotada, meu irmão. Imagine só. E aí quando parecia que estava tudo dando certo, ele é acusado de um negócio que ele não fez, vai preso injustamente. Foi fácil? Entre na história. Não foi fácil. Deus manda o cara lá, irmãos, o cara foi forte e corajoso, Ele mandou o cara para conservar a vida. Porque teve 7 anos de seca. E só no Egito tinha comida. Resultado de força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. Você tem que ser igual aquele leão do Tadel aqui. Quando alguém falar de alguém para você, meu irmão, não, aqui não, cara. Tenha força e coragem para proteger os seus irmãos nesses dias. Tenha força e coragem para honrar os seus irmãos nesses dias. Você é um leão, cara. Você é ou não é um leão? Dá um rugido aí para a gente ver. Eita! Dá um rugido aí de novo. Glória a Deus. É assim, quando alguém vier falar mal de alguém para você, como é que você vai fazer? Bota para correr. Ser forte e corajoso.
Irmãos, entenda isso nesses dias, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, você vai se surpreender. Foi fácil para Jesus? A ponto, irmãos, Jesus veio lá de cima, do lado de Deus. E ele chega a se ajoelhar e fala assim: Senhor, Pai, se possível, faz o quê? Tire essa angústia de mim. Para Jesus falar isso, imagina o que ele estava sofrendo. Jesus, irmãos, não foi o pastor Diego, Jesus. Entra na história. Imagine só o que ele estava sofrendo, porque ele passou humilhações, irmãos, ele passou 3 anos de ministério, sofreu muita coisa, foi mal falado, e ele chega, imagina a angústia de Jesus para ele chegar e falar assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E hoje o menor motivo, irmãos, já é motivo para eu deixar meu irmão de lado, abandonar meu irmão, sair fora da minha cela. Não sei qual que é o problema, irmãos, mas tudo a gente quer desistir. Tudo a gente quer deixar, deixa para lá. Não, meu irmão, esforça-te, tem bom ânimo. Se o ambiente está ruim, entenda, você como cristão, o ambiente à sua volta é o local para você manifestar o que você tem aprendido de Deus. Se você sair daquele ambiente, irmãos, aquele ambiente não vai melhorar, pode ser que não melhore nunca. Só se Deus tiver misericórdia de colocar outra pessoa cristã naquele lugar. Então entenda onde você estiver, irmãos, porque a tendência nossa é sair, não. Modifique onde você está. Seja forte, tenha bom ânimo. Seja forte, tenha bom ânimo. Porque não é fácil, não. Nós estamos em umas semanas assim, muito loucas lá em casa. Está tudo de perna para o ar, o nenenzinho vai nascer segunda-feira que vem, e pinta a casa, e arruma ar-condicionado, e desencarde parede, e tira poeira. Meu Deus! Ô, amor, tem que fazer o Tadel. Corre aqui. Aí vem a Lívia: pai, filha, vem, o que foi, filha? Se não fosse o bom ânimo. Aí a gente luta contra nós mesmos, irmãos, para a gente não ser uma coisa na igreja, uma coisa em casa. Querer espancar a filha em casa, depois vir aqui no Tadel. Não, aqui não. Esses dias eu sentei perto da minha esposa, eu estava fervendo, irmãos, e nós quebramos o pau. E eu falei um nome feio. Não é palavrão. E aí, como um bom macho que eu sou, eu virei as costas e fui para dentro. Comecei a bater porta e tal, e tum. Você fez errado, você corrige. 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 E ela chorando lá, demorei umas 4 horas, irmãos, para resolver o problema. Ajoelhei e falei: amor, você me perdoa? Sim. E chorando. E eu, firme que só um palanque. Amor, te falei tal coisa. Está no lado agora, amém? Amém. Porque lá em casa o diabo não reina, não. Mas você tem que ser forte para pedir perdão, cara. Força e bom ânimo. Força e bom ânimo. O resto Deus faz. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. A Bíblia diz que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque quando a pessoa adora ao Senhor em espírito e em verdade, Ele é verdadeiro, Ele não é falso, irmãos. E aí ele começa a se apegar a Deus e não às circunstâncias. O que é interessante, irmãos, porque quando ele acha esse verdadeiro adorador, ele acha o quê? Ele acha um coração sincero, cara. Ele acha um coração sincero, pronto a fazer o que ele pede. Interessante, por isso que ele usa os incapacitados. Por isso que ele usa, irmãos, a maioria das pessoas usadas por Deus na Bíblia são improváveis. Quer ver? Ele pega um velhinho e pede para esse homem fazer algo que nunca foi visto, para um negócio que nunca foi visto acontecer. Ele pega Noé, irmãos, e fala assim: você vai fazer uma arca gigantesca para um negócio chamado chuva. Achou um coração sincero, ele achou um coração que ia adorar ele, mesmo a chacota, irmãos, imagine só, a tiração de sarro de Noé fazendo a arca. Tá louco, cara? O que é isso? O que vai acontecer? Você está ficando doido? E ele lá, pá.
Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Sabe por quê? Porque não olha as circunstâncias ao redor, ele olha para Deus. Se Deus pediu, cara, vou ter força e bom ânimo para fazer esse negócio acontecer. Sabe o que é interessante? Vocês riram porque não tinha energia naquele tempo, né? Vocês que pensam. Irmãos, olhem só. Foi um homem, irmãos, que tinha de tudo para deixar o serviço mal feito. Ele tinha de tudo para pegar aquele serviço e fazer de mau grado. Ele tinha de tudo, irmãos, para deixar no meio do serviço. Porque era algo que nunca tinha sido visto. Chuva, não se ouvia falar. Nesse texto que a gente vai ler aqui, você vai entender que não tinha se ouvido falar de chuva. Diz assim, ó, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Ok? Na Bíblia não vai mostrar assim, nunca choveu, mas por esses textos, os estudiosos mostram que não havia chuva, havia um orvalho que regava toda a terra. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Força e bom ânimo, irmão. Ele pegou uma cela para fazer e foi até o final. Ele pegou um discípulo, irmãos, e cuidou, porque ele não deixou pelo meio do caminho. Ele não fez, irmãos, não fez mal feito, ele não deixou com vazamento, porque se deixasse com vazamento ele ia morrer, ele não é doido. Fez bem feito, com ânimo, coragem, fez história, mas precisou muito bom. Imagina, entra lá na arca com Noé agora. Foi fácil, mas não foi. Foi. Lendo a Bíblia parece que foi. Outro cara, irmãos, está em Juízes capítulo 6, verso 14 e 16. Eu estou correndo um pouco porque são muitas histórias. Mas vai falar de um rapaz chamado Gideão. E aí você entenda. Essas histórias, o que eu tenho a ver com Gideão, pastor, com Noé, com Josué? Tem tudo. Histórias são mostradas aqui para a gente poder viver também de novo aqui. Porque, irmãos, entenda, o tempo mudou, as situações, a tecnologia mudou, mas a essência de Deus sempre será a mesma. As palavras e promessas do Senhor sempre serão a mesma. Ele chega para um rapaz chamado Gideão, outro improvável, cara. E diz assim, ó, verso 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ó vida, ó céus. Foi mais ou menos isso. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, cara, você não precisa de mais nada. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe o que é legal? O mesmo Deus que fez isso aqui com Gideão, está do teu lado, está dentro de você, está contigo, meu irmão. Por que há medo? Porque há incertezas. Essa é a história de Gideão, que é mais da história dele. Ele vai para a batalha, ele consegue, depois ele pede um monte de prova para o Senhor. Então se é para eu ir mesmo, eu quero que o chão esteja molhado e a lã esteja seca. Aconteceu. Não acredito. Então eu quero fazer outra prova. Se for para eu ir mesmo, eu quero que a lã esteja molhada e toda a terra em volta seca. Aconteceu. E aí o menor da casa menor da cidade, conseguiu juntar 32 mil homens. É ou não é um bom exército? É ou não é um mega exército? Mas aí, Deus queria mesmo de Gideão, sabe o que era? Só isso aqui, ó. Porque, irmãos, não foi Gideão que venceu a batalha. E a Bíblia nos mostra isso. No meio do caminho, Deus fala assim: cara, peraí, ei, você está levando muita gente, cara, não precisa de tudo isso. E aí, nesse intervalo, saem 22 mil homens de perto de Gideão. Depois saem mais 10. Sai 9.700, né? E ele fica com 300 homens, contra um exército de milhões de pessoas altamente treinado e armado. Fala para mim, era possível ele vencer essa batalha?
Era possível, irmãos, com 300 pessoas, ele vencer uma batalha contra milhões de pessoas? Não era possível. Não era possível. Quem venceu essa batalha, meu irmão? Mas ele precisou de um cara forte, corajoso, animado e de bom ânimo. Olha o que ele faz quando ele acha um coração desse. Aqui tem mais de 300. Um cara só. Com mais 300. Mas tem que ter um líder de coragem. Falou, não, cara, vamos para cima. Sabe por quê? Você imagina se os 300 não pestanejaram, irmãos. Se os 300 não quiseram voltar. Só que tem que ter um cara, não, cara. Aí eles falam assim, não, vamos lá. Quando eu erguer a tocha, vocês vão gritar também, porque vai parecer que a gente tem mais gente. E tal, e tal, e tal. Conseguiram vencer a batalha, meu irmão. Uau! Porque há incerteza. Porque há um ânimo dobre. Porque há a falta de fé. Porque não há esforço. Não, vamos para cima, amém? Vamos para cima, amém? Esforça-te e tem bom ânimo. Quem aí vai se esforçar mais ainda nesses dias? Quem aí está com o ânimo redobrado agora? E onde você vai jogar isso aí? Aqui é massa, né? Mas e amanhã? A hora que o cheque voltar? Vai voltar não, está amarrado. A hora que faltar o dinheiro para cobrir o cheque? Não, vai dar certo. Uau, porque a hora que você está aqui, irmão, você está fazendo o que Deus pede, e aí Ele está agindo a seu favor. Salmo 127, ele diz que aos seus, Ele dá enquanto dorme. É ou não é verdade? Efésios capítulo 4, verso 3 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Como ele fala tudo posso? É tudo posso. Por que a incerteza? Por que escondemos os nossos chamados? Por que joguei para cima o meu ministério, irmão? Não, pega de volta. Pega de volta. Cadê o seu sonho, irmãos? Pega de volta. Pega de volta. Outro homem da Bíblia, irmãos, outra história magnífica, muito legal, é a de Jó. Conhece a história de Jó? A conversa de Satanás com Deus, ele fala assim, olha, o teu servo, ele não vai nunca murmurar, nunca entende tudo. Então você pode tocar em tudo, menos nele. Não lhe tire a vida. Você lê mais de 40 capítulos de Jó, ele não murmura, irmãos, ele vai firme. Vem amigos, ele está firme. Vem a mulher e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, sou forte e corajoso, vamos para cima. Deus deu, Deus tomou. Deus deu, Deus tomou. Ó, irmãos, que coragem. Que coragem de Davi em encarar o gigante ainda menino. Que coragem, irmãos. Deus está nos entregando uma cidade nas nossas mãos. Nós temos profetizado que dessa igreja aqui, desse lugar sairão profetas para as nações. Desse lugar sairão pastores, irmãos, que vão cuidar de pessoas no Brasil. Nós temos profetizado, irmãos, que a nossa igreja, nós não somos donos de nada. Mas nós estamos indo em direção a sarar igrejas no Brasil. Sarar pessoas nesse Brasil. Irmãos, as pessoas precisam entender, conhecer aquilo que habita em você. Você tem que sair daqui com uma mensagem dessa, irmãos, não porque é o pastor Diego que está pregando, não, mas você tem que sair daqui assim, ó, uhul, uhul, não vai bater em ninguém não, viu, contenha os seus ânimos. O cara vai falar mal de você ali na esquina ali, aí o pastor falou para ter coragem, mano, não, calma lá, coragem aqui, ó, aqui, irmãos, não queira, irmão, não queira viver na sombra de ninguém. Quando eu entendi aquilo que eu falei assim, uau, cara, mas o Fábio vai e eu vou ficar. Eu falei, meu Deus, cara, e meu sonho de criança, de carregar as malas dele. Meu Deus, pastor, como assim você vai embora? Cara, Deus vai fazer, Deus vai mandar, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu, Jesus, mas pastor, não, filho, você não crê? Eu falei, creio, cara, mas é difícil. Ainda está difícil, irmãos, mas eu não murmuro. Eu não olho para trás, porque eu creio no meu profeta e eu vou prosperar. É isso que está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Eu não sou louco, irmão, de deixar isso passar. Porque se não for por mim, será por outro, irmãos. Eu falei assim, então que seja comigo. E aí eu comecei a ser forte e corajoso. Vem situações, irmãos, que você quer se esconder embaixo de um tapete desse. Forte e corajoso, meu irmão.
Irmão, se a gente conversar meia hora, a gente contar algumas situações, o negócio entorta. Mas para quê? É para mim isso. Você tem que ser forte e corajoso. Amém? Você tem que ter coragem. Quais os seus sonhos de criança que você deixou passar? O que você deixou morrer na sua vida? Recupere isso hoje. Comece a fazer de novo amanhã. Se der ainda, faça hoje. Irmãos, força e coragem, força e coragem, força e coragem. É o que Ele pede, porque o resto Ele faz. Um Deus maravilhoso, um Deus longânimo, irmãos, Ele não nos deixa perecer. Ele não te deixa perecer, cara. E aí lá no final, irmãos, nossa, eu tenho que pôr toda a minha mensagem, mas amém. Olha esse verso de Paulo aqui, já estou terminando, amém, gente? Olha esse verso de Paulo aqui, 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 11. Se isso aqui não te anima, não sei o que vai te animar. Paulo, irmãos, ele era um príncipe, e ele perseguia os cristãos, ele procurava alguém que pudesse fazer a lei deles na época, para ele poder matar e tal, prender, judiar, cumprir a lei. E aí, ele se torna um agente de Cristo, ele fica cego 3 dias, se torna um dos maiores casos que a Bíblia já viu ali, os maiores exemplos bíblicos. Escreveu um monte de texto e tal. Esse cara ficou preso em calabouço, esse cara ficou chicoteado e tal, um monte de coisa, irmãos. E olha só o que ele deixa escrito para nós, para que eu e você pudéssemos nos livrar das nossas circunstâncias, que às vezes nem são tão grandes, e já me faz olhar para baixo. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados. Vixe, esse cara não tinha problema. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Uau! Apóstolo Paulo, irmãos, o pastor Luciano esteve aqui, disse que lá na Turquia tem uma prisão que ele ficou preso, uma dessas prisões aqui. A prisão, irmãos, lá embaixo, onde vai todo o esgoto da cidade, vai lá para baixo. Não sei se ainda é assim, mas os historiadores lá contam isso. Ele ficava até aqui, irmãos, ó, de fezes. E escreve um texto desse. Se isso aqui, irmão, não te anima, o que vai te animar? Se a palavra do Senhor não é suficiente, nada mais será. Irmão, se Deus não é suficiente na sua vida, nada mais será. E eu tenho entendido isso dia após dia na minha vida. E quando vem circunstâncias, sabe o que eu faço? Deus, só me fortalece, porque eu vou para cima. Deus, me dá graça, cuida da minha família, que eu vou para cima. E a gente vai, irmão. Talvez a gente não sabe resolver, a gente aprende, mas aí na próxima a gente já sabe, e vai, e tal. Eu estou disposto, irmãos, a viver dessa forma. Fuja do vitimismo nesse tempo. Tudo está ruim, tudo está mal. Não, irmão, você é guerreiro, você é forte, você é corajoso, você consegue, amém? Repita comigo, sim eu posso. Sim, eu posso. Mais uma vez, sim eu posso. Sim, eu posso. Faz alguma coisa com as mãos aí, ó. Assim eu posso. Sim, eu posso. Você pode. Não porque você falou, mas porque Deus falou que você pode. Você só está afirmando algo que Ele já afirmou para você há muito tempo atrás. Antes de você nascer, Ele já afirmou isso, que você pode. Sim, Deus. E aí com tudo isso nós lemos lá em Salmos capítulo 84, verso 5, diz assim: tudo o que Ele quer, irmãos, tudo o que Ele quer é isso. Como são felizes os que em Ti encontram a força. Onde está a força? E os que são peregrinos de coração. Bem-aventurados os que em Ti, Senhor, encontram a força. A força não está em você. Você através dele será forte. Você através dele será corajoso. E com isso Ele vai agir através da sua vida. Quantos estão dispostos nesse tempo a avançar? Amém? Queria que você ficasse de pé, vamos orar. Irmão, se foi dado algo para você fazer, principalmente na igreja, que existe uma liderança que confia em que você faça. Colossenses 3:23, fazei tudo como se fosse para Deus. E na verdade é para Deus.
Faça bem feito. Queira assumir desafios nesse tempo, irmãos. Tem uma liderança aqui na nossa igreja. Igual eu falei, isso aqui é celebração, isso aqui é um culto de celebração, mas o que acontece é semanal. São os cafés que vocês fazem, são as conversas que você tem com pessoas que precisam, são as orações por cura que você faz no meio da rua. Irmãos, e aqui vai começar pessoas a perderem essa vergonha, perderem esse medo, e pessoas chegarão em você no meio da rua. Você vai colocar a mão na cabeça e vai orar. Ser forte e corajoso. Você vai começar a convidar pessoas para a sua célula, irmãos. Você vai começar a abraçar as pessoas como se fossem seus filhos. Para isso exige força e coragem. Você vai querer, irmão, fazer mais nesse tempo. Certamente Deus já falou com todos vocês aqui, não nessa noite, mas tem falado há alguns dias. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aí perguntando para o pastor Christian de manhã, foi: pastor, como assim, cara? Porque ainda existe o medo. Se eu perguntar para vocês, se você perguntar para mim, ainda existe o medo. Ele falou assim: cara, porque a nossa mente não consegue ainda 100% atingir, alcançar, entender o amor que há em Cristo, que há em Deus também. Como assim, mano? Assim, talvez você é muito forte em questão finança, você consegue entregar tudo a Ele, mas você é fraco em relacionamento. Você não enxerga, talvez, o cuidado, aí você começa a ficar com medo. Quando acontece algo de saúde, quando alguém está no hospital, você não consegue se entregar 100%, e aí existe o medo. Mas, irmão, creia nisso. Ele chamou você para coisas grandes nesse tempo. Nós iremos avançar. Aquela frase que eu sempre digo, né? Vai ser comigo ou semigo? Tomara que seja comigo. Forte e corajoso. Tem dia, irmãos, que dá vontade de se colocar embaixo da cama. Mas a gente não faz, sabe por quê? Porque nós somos fortes e corajosos. Deus está agindo. Deus está agindo. Dia após dia, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Está difícil, meu irmão, um dia após o outro, um dia após o outro. Você só não pode perder a força e a coragem. Que Deus vai agir a seu favor, amém? Feche os seus olhos. E orar com você diante dessa mensagem. Irmãos, que não seja apenas mais uma mensagem na sua vida, mas que a sua semana seja extraordinária. Que você queira, irmãos, um dia pegar esse microfone e dar testemunhos daquilo que você vai viver nesses dias. Irmãos, entenda. Coisas grandes estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. Seja forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Queria que nesse momento você levantasse um clamor ao Senhor.